O peso do legado de seu pai era mais pesado para Jonas do que qualquer seca ou praga. A Fazenda Carvalho Dourado, antes um nome sinônimo de prosperidade e colheitas fartas sob o comando do velho Arthur, agora parecia suspirar em agonia. As cercas estavam frouxas, a pintura do celeiro descascava como pele queimada de sol e os campos, outrora um tapete verdejante, exibiam manchas de terra marrom e doente, vítimas de uma praga que ele não conseguia controlar. Cada olhar de pena dos vizinhos, cada carta do banco, era um lembrete de sua falha. Ele não era Arthur. Ele era apenas o filho que estava perdendo tudo o que o pai construiu com suor e genialidade. Foi nesse estado de espírito, uma mistura de desespero e teimosia, que ele foi ao leilão de bens da fazenda vizinha, a propriedade dos Miller, que finalmente fora tomada pelo banco após uma década de abandono. A história dos Miller era um fantasma que assombrava a pequena comunidade de Vale Sereno. Samuel, Clara e a pequena Emily, de 6 anos, eram a imagem da felicidade. Um dia, simplesmente desapareceram. O café da manhã estava pela metade na mesa, as roupas no varal, o gado no pasto. Sumiram como fumaça, deixando para trás um mistério que se tornou lenda. A explicação oficial foi que fugiram de dívidas, mas as conversas nos cantos escuros do bar da cidade falavam de algo muito mais sinistro. Jonas caminhava pelo terreno coberto de mato, não procurando nada em particular, quando viu. Escondido atrás de um emaranhado de trepadeiras e ervas daninhas, estava um trator John Deere 4020. A pintura verde cônica estava desbotada e coberta de ferrugem, os pneus murchos e rachados, o motor silencioso há 10 anos. Era um esqueleto de metal, um monumento ao fracasso e ao abandono. E, por alguma razão, Jonas sentiu uma conexão imediata com ele. Enquanto os outros fazendeiros disputavam equipamentos mais novos e funcionais, ele permaneceu ao lado do velho trator, sentindo uma estranha compulsão. Seu vizinho, Olavo, um homem prático e sem rodeios, aproximou-se, balançando a cabeça. Não me diga que está pensando em levar essa lata velha, Jonas. Isso aí não serve nem para ninho de cobra. O motor deve estar travado, a transmissão em pedaços. É jogar dinheiro fora. Jonas sabia que Olavo estava certo. Era uma decisão ilógica, insensata. Mas, naquele momento, olhar para aquele trator era como olhar para si mesmo. Uma máquina outrora forte e cheia de potencial, agora enferrujada e quebrada pela negligência e pelo infortúnio. Comprar aquele trator, consertá-lo, parecia uma forma de lutar, de consertar a si mesmo. Ele deu um lance baixo, quase um insulto. Ninguém competiu. O leiloeiro bateu o martelo com um olhar de pena, e o trator era seu. O processo de levar a carcaça de metal para sua fazenda foi uma provação que só serviu para fortalecer a convicção de Olavo de que ele havia enlouquecido. Mas quando John Deere finalmente repousou em seu celeiro, Jonas sentiu a primeira centelha de esperança em meses. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina obsessiva. Ele acordava antes do sol, não para cuidar dos campos moribundos, mas para se dedicar ao trator. A restauração tornou-se sua terapia. Cada parafuso enferrujado que ele conseguia soltar era uma pequena vitória contra o desespero. Cada camada de graxa e sujeira que ele limpava parecia clarear um pouco a névoa em sua própria mente. Ele mergulhou no motor, usando os velhos manuais de seu pai e sua própria intuição. Ele desmontou, limpou e reconstruiu o carburador, trocou as mangueiras apodrecidas, poliu os pistões. Lentamente, dolorosamente, o gigante verde começou a mostrar sinais de vida. Sua esposa, Helena, o observava com uma mistura de preocupação e alívio. Ela via o marido se afundando na depressão por meses, e embora a obsessão pelo trator fosse estranha, pelo menos o fogo havia voltado aos seus olhos. Após 2 semanas de trabalho incansável, o motor finalmente deu um sinal. Tossiu, engasgou e, com uma nuvem de fumaça preta que encheu o celeiro, voltou a funcionar com um ronco baixo e constante que era a música mais doce que Jonas já ouvirá. O próximo passo era a cabine. Estava em um estado deplorável, cheia de teias de aranha, ninhos de ratos e uma década de poeira e detritos. Ele arrancou o forro do teto, limpou o painel de instrumentos e esfregou o vidro até que ficasse transparente. O último item era o assento do operador. O vinil estava rachado e rasgado, a espuma amarelada exposta. Decidido a fazer um trabalho completo, ele pegou uma faca para cortar e remover o estofamento velho. Ao puxar a primeira grande tira de vinil do assento, sentiu algo duro por dentro. Ele enfiou a mão na espuma e puxou o objeto.
Não era uma mola quebrada ou uma ferramenta perdida. Era um pequeno livro infantil de capa dura, surpreendentemente bem preservado. A capa mostrava a ilustração clássica de um coelho de pelúcia. Era uma cópia de O Coelho de Veludo. Jonas sorriu, uma onda de nostalgia o atingindo. Sua mãe lia aquela história para ele quando era criança. Ele folheou as páginas amareladas, e foi então que um pedaço de papel dobrado caiu de dentro do livro e pousou em seu colo. Era uma folha de caderno, claramente arrancada às pressas. De um lado, havia um desenho infantil, feito com lápis de cor. Mostrava 3 figuras de palito: um homem alto, uma mulher com um vestido triangular e uma menina pequena no meio, segurando o que parecia ser um coelho. Abaixo, uma caligrafia infantil e trêmula dizia: Emily, papai e mamãe. Uma lembrança inocente, um pedaço da vida da família perdida. Um aperto de tristeza tomou conta de Jonas. Ele estava prestes a guardar o desenho quando, por impulso, virou a folha. O que viu do outro lado fez o sangue em suas veias gelar. A caligrafia não era de criança. Eram letras de adulto, escritas com uma pressão tão forte que quase rasgaram o papel. Eram 2 coisas. Primeiro, uma série de números, separados por vírgulas e pontos, que não faziam sentido imediato. E abaixo dos números, uma única frase curta, um grito silencioso que atravessou uma década de silêncio: Ele não nos deixará ir. Jonas ficou paralisado, o desenho tremendo em sua mão. Ele leu a frase de novo e de novo. A história oficial, a lenda da cidade, tudo se desfez naquele instante. Os Miller não fugiram. Eles estavam presos. A frase era um bilhete de socorro, uma mensagem em uma garrafa escondida no lugar mais improvável. Quem era ele? E o que significavam aqueles números? Ele correu do celeiro para o pequeno escritório de sua casa, o coração batendo descontroladamente. Ligou o computador velho, os dedos desajeitados no teclado. Abriu um site de mapas online e, com uma premonição crescente, digitou a longa sequência de números que estava no verso do desenho. Apertou Enter. Um pino vermelho apareceu no mapa, marcando o local. A respiração de Jonas ficou presa na garganta. Não era em outra cidade, outro estado. Não era nem mesmo na antiga propriedade dos Miller. O pino estava cravado, com uma precisão aterrorizante, em um pedaço de sua própria terra. Apontava para uma área remota e rochosa na extremidade norte de sua fazenda, uma formação de pedras áridas conhecida pelos moradores locais como Mandíbula do Diabo. Um lugar que seu pai, o grande Arthur, sempre o proibiu de explorar quando criança. As desculpas eram sempre vagas: o solo era instável, era perigoso, havia cobras. Mas agora, uma nova e terrível possibilidade surgiu na mente de Jonas. Será que seu pai sabia de algo? Será que o segredo dos Miller estava enterrado em sua própria fazenda? Enquanto ele encarava a tela do computador, um movimento na periferia de sua visão o fez olhar pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Parada na estrada de terra que margeava sua propriedade, havia uma caminhonete antiga, um modelo tão gasto e enferrujado que era impossível identificar a marca. Ele nunca a tinha visto por ali. A janela do motorista estava aberta, e Jonas podia ver a silhueta de um homem sentado ao volante. Ele não estava apenas de passagem. Ele estava parado. E estava olhando diretamente para casa. Não para casa, Jonas corrigiu a si mesmo, um calafrio percorrendo sua espinha. O homem estava olhando para o celeiro. O celeiro onde o velho trator John Deere, o túmulo de um segredo de 10 anos, acabará de ser trazido de volta à vida. O estranho não se moveu. Apenas ficou ali, um vigia silencioso na luz moribunda, um predador que sentiu sua presa se agitar após um longo sono. O mistério dos Miller não estava mais no passado. Ele havia acabado de bater à sua porta. A presença da caminhonete era como uma pedra jogada na superfície calma de um lago, as ondulações de medo se espalhando rapidamente pela mente de Jonas. Ele recuou da janela, o coração batendo forte contra as costelas. Ele não era um homem acostumado ao confronto ou ao perigo. Sua vida era uma batalha contra a terra, o clima e os números de uma planilha, não contra ameaças sombrias que surgiam do crepúsculo. Ele observou, escondido pela cortina, enquanto a porta da caminhonete se abria com um rangido protestante. O homem que saiu era alto e magro, curvado pela idade, mas movendo-se com uma agilidade que desmentia seus anos.
Usava um macacão de trabalho desbotado e um chapéu de palha puído que sombreava seu rosto. Ele não pulou a cerca nem tentou invadir. Em vez disso, caminhou até a porteira da fazenda e se apoiou nela, os braços cruzados, e simplesmente esperou, o olhar fixo no celeiro. Jonas sabia que não podia se esconder para sempre. Aquele homem não estava ali por acaso. Ele sabia do trator. Com a boca seca, Jonas saiu de casa e caminhou em direção ao estranho, tentando projetar uma confiança que não sentia. Ao se aproximar, pôde ver o rosto do homem sob a aba do chapéu. Era um mapa de rugas profundas, a pele curtida pelo sol de uma vida inteira, e os olhos, de um azul surpreendentemente claro, pareciam ver através dele. Boa noite, disse Jonas, a voz mais firme do que esperava. Posso ajudá-lo? O velho não respondeu imediatamente. Seu olhar se moveu de Jonas para o celeiro e de volta. Ouvi dizer que você comprou a velharia dos Miller no leilão. A voz dele era grave e áspera, como pedras rolando. Fui eu mesmo, respondeu Jonas, cauteloso. Um projeto para ocupar a mente. O velho soltou um som que poderia ser uma risada curta e sem humor. Aquele trator é mais do que um projeto, filho. É uma lápide. Algumas coisas é melhor deixar onde estão. Enterradas. Um calafrio percorreu Jonas. As palavras ecoavam seus próprios medos. O que você quer dizer com isso? Quem é você? As pessoas me chamam de Ismael. Eu era amigo de Samuel Miller. E eu estou lhe dizendo, por seu próprio bem, se você encontrou alguma coisa naquele trator, alguma coisa que não deveria estar lá, esqueça. Jogue fora. Queime. Finja que nunca viu. Como ele podia saber? O medo de Jonas se transformou em uma suspeita afiada. Era uma ameaça? Era este o homem do bilhete? Não sei do que você está falando. É só um trator velho, cheio de ferrugem e ninhos de rato, mentiu Jonas. Ismael o encarou por um longo momento, os olhos azuis perscrutando seu rosto. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu esperava que você dissesse isso. Homens como você e seu pai, teimosos, acham que podem consertar qualquer coisa. Mas algumas coisas, quando você as conserta, elas te quebram de volta. Apenas um último conselho. Fique longe da mandíbula do diabo. Se você começar a cavar lá, não vai encontrar só raízes de árvore. Vai desenterrar fantasmas, e eles não gostam de ser perturbados. Sem outra palavra, Ismael se virou, voltou para sua caminhonete, entrou e foi embora, deixando uma nuvem de poeira e 1 milhão de perguntas para trás. Jonas ficou parado, o coração acelerado, a mente em turbilhão. A advertência de Ismael, em vez de assustá-lo, teve o efeito oposto. Solidificou sua determinação. Ele não estava mais apenas curioso, ele estava envolvido. Aquele bilhete não era uma relíquia do passado. O perigo era real e presente. Naquela noite, ele mal conseguiu comer. Helena, sua esposa, sentiu sua ansiedade. Ele inventou uma desculpa sobre um problema com a irrigação, mas sabia que não a convenceu. Ele esperou até que ela adormecesse, o som de sua respiração suave enchendo o silêncio da casa. Então, ele se levantou, vestiu-se silenciosamente e pegou uma pá e a lanterna mais potente que tinha. A caminhada até a mandíbula do diabo foi tensa. A lua estava escondida, e a escuridão sob as árvores era profunda. Cada estalo de um galho, cada pio de uma coruja, o fazia parar e prender a respiração. As palavras de seu pai ecoavam em sua cabeça, severas e inexplicáveis. Não vá lá, Jonas. O lugar é traiçoeiro. Mas agora, a advertência paterna parecia menos um ato de proteção e mais um ato de ocultação. Ele finalmente chegou. A mandíbula do diabo era uma área estranha, uma clareira cheia de formações rochosas pontiagudas que se projetavam do chão como os dentes de uma fera pré-histórica. O ar ali era frio e parado. Ele ligou o GPS em seu celular e caminhou até o ponto exato indicado pelas coordenadas. Não havia nada. Apenas terra dura e pedras. Ele andou em círculos, o feixe de sua lanterna varrendo o chão, procurando por qualquer sinal de terra remexida, qualquer coisa fora do comum. Desapontado, ele estava prestes a desistir quando sua luz atingiu um arbusto de amoreira selvagem particularmente denso, crescendo contra a base de uma grande rocha. Algo parecia errado. O crescimento era muito uniforme, quase deliberado. Impulsionado por um palpite,
Ele usou a pá para afastar os galhos espinhosos. E então ele viu. Escondida pela folhagem, havia uma placa de madeira apodrecida e, atrás dela, uma abertura escura. A entrada de uma adega de tempestade ou um pequeno porão, cuja existência ele nunca soube. A entrada havia sido intencionalmente escondida. O coração na boca, ele iluminou a escuridão. Um lance de degraus de pedra descia para o breu. O ar que saía de dentro era úmido e mofado. Vencendo o medo que gritava para ele correr, ele desceu. O lugar era pequeno, opressivo. O chão de terra batida, as paredes de pedra úmida. Era uma prisão. No canto, os restos de um colchão apodrecido. Latas de comida vazias e enferrujadas espalhadas pelo chão. E nas paredes, gravados na pedra com algo afiado, havia mais desenhos. Eram inconfundivelmente de Emily Miller. Sóis e flores ao lado de figuras de palito de sua família. Mas havia outra figura, desenhada repetidamente. Uma sombra alta e escura, sem rosto, que pairava sobre as outras figuras. O monstro de seus pesadelos. Foi então que ele a viu. Enfiada em uma fenda na parede de pedra, estava uma pequena caixa de lata, enferrujada e manchada. Era uma daquelas caixas de biscoitos antigas. Com as mãos trêmulas, ele a pegou. Era mais pesada do que parecia. Ele não a abriu ali. Aquele lugar parecia profanado, um túmulo de esperanças perdidas. Ele subiu de volta para o ar da noite, cobriu a entrada como a encontrou e voltou correndo para a fazenda, a caixa de lata pressionada contra o peito como se fosse um tesouro ou uma bomba. No santuário de seu celeiro, sob a luz solitária de uma lâmpada, ele colocou a caixa em sua bancada. Usou uma chave de fenda para forçar a tampa emperrada pela ferrugem. Ela se abriu com um gemido metálico. O conteúdo era um vislumbre da vida de Clara Miller. Um batom velho, um pequeno espelho de bolso rachado, um broche em forma de borboleta. E, no fundo, um medalhão de prata simples, manchado pelo tempo. Jonas o pegou. A corrente estava quebrada. Ele o abriu com o polegar. De um lado, uma foto minúscula e desbotada de Samuel e uma pequena Emily sorrindo. Do outro lado, a foto de um homem. Um homem jovem, de uns 20 e poucos anos, com um sorriso confiante e os mesmos olhos que Jonas via no espelho todas as manhãs. Era seu pai. Arthur. O mundo de Jonas parou de girar. Ele caiu para trás, sentando-se com força em um caixote de madeira, o medalhão em sua mão aberta. 1000 perguntas explodiram em sua mente, cada uma mais chocante que a anterior. Seu pai e Clara Miller. O respeitado e fiel Arthur, que chorou a morte de sua mãe por 20 anos, tinha uma amante. Uma família secreta. Era por isso que ele o proibia de ir à mandíbula do diabo. Ele estava escondendo não apenas o segredo dos Miller, mas o seu próprio. Em pânico, ele vasculhou a caixa novamente, procurando por mais alguma coisa, qualquer coisa que pudesse explicar o inexplicável. No fundo, sob o forro de veludo desbotado, havia um único pedaço de papel dobrado. Era um bilhete, a caligrafia apressada e manchada de lágrimas era de Clara. Arthur, ele nos encontrou. Samuel tentou enfrentá-lo e ele o levou. Ele está vindo atrás de mim e de Emily. Por favor, você é nossa única esperança. Ele disse que não vai parar até ter de volta o que você tirou dele. Ajude-nos. O chão desapareceu sob os pés de Jonas. A história que ele havia construído em sua mente desmoronou em pó. Seu pai não era o amante de Clara. Ele era seu protetor. E o captor, o ele da nota, o monstro dos desenhos de Emily, não estava atrás dos Miller. Ele estava atrás de Arthur. Os Miller foram apenas peões em um jogo perigoso, vítimas colaterais de um conflito que começou muito antes de seu desaparecimento. O que meu pai tirou dele? O que ele fez? Jonas sussurrou para o celeiro silencioso. Naquele momento, o som de uma tábua do assoalho rangendo no palheiro acima dele quebrou o silêncio. Jonas congelou, o sangue transformando-se em gelo. O som não era de um rato ou do vento. Foi o som inconfundível do peso de um homem. Ele não estava sozinho. Alguém o havia seguido. Alguém estava lá em cima, nas sombras, observando, lentamente, com o coração batendo na garganta como um tambor de guerra, ele ergueu os olhos para a escuridão do palheiro. Das sombras do palheiro, uma figura desceu com a agilidade silenciosa de um gato, aterrissando no chão do celeiro sem fazer quase nenhum som.
Jonas recuou instintivamente, o coração disparado, erguendo a pá como uma arma improvisada. Mas quando o homem se endireitou e a luz da lâmpada solitária iluminou seu rosto, Jonas viu que não era um estranho ameaçador. Era Ismael. O velho o encarou, não com hostilidade, mas com uma tristeza profunda e cansada em seus olhos azuis. Eu te avisei, garoto. Avisei para ficar longe da mandíbula do diabo. A voz dele era baixa, carregada com o peso de segredos guardados por muito tempo. Como você entrou aqui? O que você quer? Gaguejou Jonas, ainda em estado de choque, a caixa de lata e o medalhão pesando em suas mãos como chumbo. Ismael deu um passo frente, as mãos levantadas em um gesto de paz. Eu conheço este celeiro melhor do que você. Eu ajudei seu pai a construí-lo. Eu observei você crescer, de longe. Eu prometi a Arthur que faria isso. A menção de seu pai, vinda daquele homem, abalou Jonas. Prometeu o quê? Que segredo era esse que transformou a vida do meu pai e destruiu a família Miller? Ismael suspirou, um som que pareceu vir do fundo de sua alma. Ele se sentou em um fardo de feno, o corpo finalmente cedendo ao peso de seus anos e de sua vigília. A história que você conhece do seu pai, o fazendeiro premiado, o pilar da comunidade. Essa é a segunda metade da história. Antes de tudo isso, antes de sua mãe, antes desta fazenda, Arthur e outro homem eram parceiros. O nome dele é Elias Thorne. Eles não plantavam milho, Jonas. Eles eram ladrões, contrabandistas. Lidavam com coisas que homens honestos só veem em filmes. A revelação foi um soco no estômago de Jonas. Ele olhou ao redor do celeiro, para as ferramentas de seu pai, para os troféus de feiras agrícolas pendurados na parede. Tudo parecia uma mentira. Meu pai, um criminoso? Ele era o melhor, continuou Ismael, com um tom de respeito relutante. Inteligente, rápido. Mas ele queria sair. Ele conheceu sua mãe e viu uma chance de ter uma vida de verdade. Mas Thorne, o parceiro dele. Elias é ganancioso, possessivo. Ele não deixa ninguém sair de seu círculo. Arthur sabia que a única maneira de escapar era quebrar os laços para sempre. Ele traiu Elias, ou pelo menos foi assim que Elias viu. E ele levou algo quando fugiu. Algo que Elias Thorne considera seu por direito. Algo pelo qual ele tem caçado seu pai por mais de 30 anos. Os Millers, disse Jonas, as peças começando a se encaixar com uma clareza horrível. Eles não tinham nada a ver com isso, eram apenas alavancagem, completou Ismael. Thorne é um monstro paciente. Ele finalmente rastreou Arthur até aqui. Mas, em vez de um confronto direto, ele decidiu brincar com sua presa. Ele sequestrou os Miller, uma família boa e inocente que tinha a infelicidade de ser amiga de seu pai. Ele os prendeu naquele buraco na sua terra, um lembrete diário para Arthur de que o passado estava, literalmente, enterrado em seu quintal. Ele queria torturá-lo, quebrar seu espírito antes de dar o golpe final. O que aconteceu com eles? Com Samuel, Clara e a pequena Emily. Ismael baixou o olhar. Samuel resistiu. Ele era um homem orgulhoso. Thorne o matou. Clara e Emily, ele as manteve por um tempo, a isca para Arthur. Depois, elas simplesmente desapareceram. Thorne provavelmente as levou quando percebeu que Arthur não cederia. Se elas ainda estão vivas, só Deus sabe. Jonas sentiu uma onda de náusea. Seu pai viveu com esse horror, sabendo que seus amigos estavam sendo torturados a poucos metros de sua casa, sabendo que era sua culpa. Isso explicava a distância, a tristeza em seus olhos, a fúria reprimida que às vezes vinha à tona. Ele não estava de luto apenas pela minha mãe. Ele estava preso em seu próprio inferno particular, disse Jonas em voz baixa. Ele não podia ir à polícia, continuou Ismael. Fazer isso seria confessar sua própria vida de crimes, perder você, perder esta fazenda, tudo o que ele construiu. Então ele tentou lidar com Thorne sozinho. Tornou-se um impasse mortal que durou anos, até o dia em que seu pai morreu. E agora? Agora, Thorne não tem mais nada a perder. Com Arthur morto, ele acredita que o que ele procura está escondido em algum lugar nesta propriedade. Ele acha que você sabe onde está. O que é? O que meu pai tirou dele que vale a vida de tantas pessoas? Ismael hesitou, como se dizer o nome do objeto fosse invocá-lo. Não era dinheiro, nem joias. Era algo muito mais perigoso.
Eram um conjunto de placas de impressão antigas, do século XIX, usadas para falsificar dólares. O trabalho era tão perfeito que eram praticamente indetectáveis. Uma fortuna para quem as possuísse. Seu pai as roubou de Thorne para garantir que ele nunca mais pudesse usá-las e para cortar o último laço com aquela vida. Arthur as escondeu, e elas se tornaram a única razão pela qual Thorne não o matou. Eram a apólice de seguro dele. Mas agora elas são sua sentença de morte. Jonas sentiu o pânico subir, frio e agudo. Eu não sei onde elas estão. Eu nunca soube de nada disso. Ismael se levantou, o rosto sério. Eu sei. Mas Thorne não vai acreditar. Arthur sabia que esse dia poderia chegar. Ele me deixou uma mensagem para você, caso o pior acontecesse. Um último enigma. Ele me disse para lhe dizer para olhar para a única coisa que ele amava tanto quanto esta terra. Seu primeiro troféu da feira do condado. Aquele que ele mantinha na lareira. Ele sempre dizia uma coisa estranha sobre ele. O sucesso é oco por dentro. Sem esperar por uma resposta, Ismael se dirigiu para a porta dos fundos do celeiro. Thorne está aqui, Jonas. Ele não está mais observando de longe. A compra do trator foi o sinal que ele esperava. Minha aparição hoje foi uma última tentativa de te assustar, de te fazer parar. Mas agora é tarde demais. Tenha cuidado. Ismael desapareceu na escuridão, deixando Jonas sozinho com a verdade esmagadora de seu passado e um enigma que continha a chave para seu futuro. Ele correu para casa, o coração martelando contra as costelas. Ele entrou na sala de estar silenciosa e seus olhos foram imediatamente para a lareira. Lá estava ele. O troféu. Uma grande abóbora dourada de metal sobre uma base de madeira. Ele o pegou. Era mais leve do que parecia. Oco. O sucesso é oco por dentro. Com os dedos trêmulos, ele examinou a base, o fundo. Ele encontrou uma pequena costura, quase invisível. Ele a forçou com a unha e o fundo da base de madeira se soltou, revelando um compartimento secreto. Mas não havia placas de metal lá dentro. Em vez disso, havia um diário. Um pequeno livro com capa de couro, cheio de anotações de seu pai. Com um sentimento de pavor e reverência, Jonas o abriu. Eram anotações de sua vida antiga. Nomes, lugares, transações, detalhes da rede criminosa de Elias Thorne. Era um dossiê completo, a confissão de seu pai e a condenação de seu inimigo. Ele folheou até o final, procurando por qualquer coisa sobre as placas. E então ele encontrou a última entrada. A caligrafia de seu pai, geralmente tão firme e precisa, estava trêmula. A data era de apenas alguns meses antes de sua morte. Elias me encontrou. Ele tem os Miller. Ele acha que eu tenho as placas, mas a verdade é que eu as destruí no rio anos atrás, assim que cheguei aqui. Elas se foram para sempre. Este diário é a única arma que me resta. A única prova de seus crimes. Se você estiver lendo isto, meu filho, significa que eu falhei. A prova final de que você precisará para a polícia, a localização do corpo de Samuel Miller, está marcada em um mapa que escondi. Escondi no lugar mais seguro que pude imaginar, o lugar onde tudo começou de novo para mim. Dentro do bloco do motor do meu primeiro John Deere, o modelo 4020. Um arrepio gelado percorreu Jonas. O mapa. A prova. Estava de volta no trator. O mesmo trator que deu início a tudo. E ele percebeu o erro fatal de seu pai. Thorne não estava caçando as placas. Ele estava caçando um fantasma. E quando ele finalmente percebesse que as placas não existiam, não haveria mais nada para negociar, nenhuma razão para manter Jonas vivo. Naquele exato instante, o som de pneus esmagando o cascalho do lado de fora quebrou o silêncio da noite. Não era um carro. Eram vários. Feixes de faróis varreram a frente da casa, inundando a sala de estar com uma luz branca e ofuscante. Portas de carro se abriram e fecharam em uma sucessão rápida e ameaçadora. O som de passos pesados cercou a casa. As advertências de Ismael não eram mais um presságio. Eram a realidade. Elias Thorne e seus homens não estavam mais vindo. Eles haviam chegado. A voz que cortou a noite não era um grito, mas um comando calmo e ressoante, amplificado por um megafone, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Jonas.
Meu nome é Elias Thorne. Eu sei que você está aí. Tivemos um assunto inacabado com seu pai por muitos anos. Acho que é hora de acertarmos as contas. Saia e me entregue o que Arthur roubou de mim, e talvez eu deixe você e sua esposa verem o nascer do sol. A menção de Helena fez o sangue de Jonas gelar. As luzes dos carros do lado de fora iluminaram a casa, transformando as janelas em olhos brancos e cegos, eliminando qualquer sombra onde pudessem se esconder. Helena apareceu na porta do escritório, o rosto pálido de terror. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Em uma torrente de sussurros urgentes, ele tentou explicar o inexplicável. Falou de seu pai, de Thorne, dos Miller, do diário em suas mãos. As palavras pareciam loucura, um roteiro de pesadelo, mas o cerco lá fora era a prova aterrorizante de sua veracidade. Você tem 10 minutos, Jonas, a voz de Thorne soou novamente, cada sílaba pingando com uma paciência mortal. O tempo está correndo. Pânico e desespero ameaçaram sufocar Jonas. Entregar o diário? Thorne os mataria de qualquer maneira. Esperar? Eles invadiriam e os matariam. Ele olhou pela janela dos fundos, em direção ao celeiro escuro. O mapa. A prova final. A única chance que tinham era expor Thorne completamente. Era uma chance em 1 milhão. Precisamos de uma distração, ele disse, virando-se para Helena. Sua mente, geralmente focada em colheitas e irrigação, corria para encontrar uma estratégia de sobrevivência. Helena, em vez de desmoronar, pareceu encontrar uma força inesperada. Seus olhos, embora assustados, estavam firmes. O tanque de querosene no galpão dos fundos, ela disse. Aquele que usamos para o aquecedor antigo. Se eu puder chegar lá. Não, é muito perigoso. Eu vou. Eu vou criar o barulho, você corre para o celeiro. Faça o que tiver que fazer, disse ela, apertando a mão dele com força. Eu confio em você, Jonas. No momento em que se preparavam para agir, um som violento rasgou a noite. Foi o rugido de um motor velho sendo levado ao seu limite, seguido pelo som ensurdecedor de metal se contorcendo. Jonas correu para a janela da frente a tempo de ver a velha caminhonete de Ismael, os faróis apagados, colidindo em alta velocidade com um dos sedãs pretos que bloqueavam a entrada. A caminhonete estava destruída, mas havia aberto uma brecha no cerco e, mais importante, havia atraído a atenção de todos. Ismael. Ele havia retornado. Agora! Gritou Jonas. Ele entregou o diário a Helena. Se eu não voltar, queime. Não deixe que ele o pegue. Ele a beijou, um beijo desesperado e rápido, e correu para a porta dos fundos. A confusão na frente da casa era sua única cobertura. Ele disparou pela escuridão, o ar frio queimando seus pulmões. Ele podia ouvir gritos e ordens vindo da frente enquanto os homens de Thorne reagiam ao ataque de Ismael. Ele usou a escuridão, correndo agachado ao longo da cerca, a silhueta do celeiro crescendo a cada passo. Um dos guardas de Thorne o viu. Jonas ouviu um grito e o som de passos pesados atrás dele. Ele não olhou para trás. Ele se jogou para frente, o corpo protestando, e deslizou pela porta lateral do celeiro, fechando-a atrás de si um segundo antes de seu perseguidor alcançá-la. Ele estava dentro. Ofegante, ele correu para o John Deere. O bloco do motor. Onde seu pai esconderia um mapa. Ele tateou a lateral do motor frio e maciço, procurando por um painel, uma fenda, qualquer coisa. Seus dedos encontraram um pequeno parafuso que parecia mais novo que os outros. Ele o girou freneticamente. A porta principal do celeiro deslizou para o lado com um rangido alto, inundando o interior com a luz dos faróis. Na entrada, recortado contra a luz, estava um homem. Ele não era um capanga. Era mais velho, impecavelmente vestido com um sobretudo escuro, o cabelo prateado penteado para trás. Seu rosto era calmo, mas seus olhos queimavam com uma intensidade maníaca. Era Elias Thorne. Bravo, Jonas. Realmente bravo. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele era igualmente dramático, disse Thorne, dando um passo para dentro do celeiro. Mas agora, o jogo acabou. Diga-me onde ele escondeu minhas placas. O mapa, as provas, tudo estava quase ao seu alcance. Jonas continuou a trabalhar no parafuso, a mão escorregando de suor. Elas não existem mais. Meu pai as destruiu anos atrás. Thorne sorriu,
um gesto desprovido de qualquer calor. Oh, eu sei disso há anos. As placas nunca foram o ponto principal. Elas eram apenas a desculpa. Isso sempre foi sobre uma traição muito mais profunda. Ele se aproximou, o rosto se contorcendo em uma máscara de ódio antigo. Seu pai roubou a única coisa que eu amava, a única coisa que importava. Minha irmã. Sua mãe. Ela me escolheu em vez dele, e por isso, ele a envenenou contra mim e a levou embora. Ele pagou por isso. E agora, você vai pagar também. Com um clique final, o pequeno painel no bloco do motor se soltou. Dentro, envolto em um saco plástico oleoso, havia um mapa enrolado. Jonas o agarrou no exato momento em que Thorne avançou sobre ele. Mas antes que Thorne pudesse alcançá-lo, uma figura ensanguentada e mancando apareceu na porta atrás dele. Ismael. Ele havia sobrevivido à batida. Ele segurava um pesado pé de cabra. Acabou, Elias, ofegou Ismael. Arthur venceu. Thorne riu, um som enlouquecido. Ninguém vence. Ele se virou para atacar Ismael, mas nesse exato instante, o som agudo de sirenes cortou o ar, crescendo rapidamente em volume. Luzes vermelhas e azuis piscaram na entrada da fazenda. Helena. Ela havia conseguido ligar para a polícia. Encurralado, com a polícia se aproximando e sua presa ao alcance, Thorne tomou uma decisão desesperada. Ele sacou uma pequena pistola de seu casaco e atirou em Ismael. O velho caiu, o pé de cabra batendo no chão. Thorne então se virou para Jonas, os olhos cheios de fúria. Se eu não posso ter o que é meu, ninguém pode. Mas enquanto ele mirava, a polícia invadiu o celeiro, gritando ordens. Por um segundo, Thorne hesitou, e foi o suficiente. Jonas, com um grito de raiva e dor, jogou-se contra ele, usando todo o seu peso. A arma disparou, a bala se cravando inofensivamente em uma viga de madeira acima. Eles caíram no chão em um emaranhado de membros, e então os policiais estavam sobre eles, subjugando Thorne e o algemando. Estava acabado. Meses depois, a poeira havia baixado, literal e figurativamente. O testemunho de Jonas e o diário de seu pai desmantelaram o império criminoso de Elias Thorne, colocando-o na prisão pelo resto de sua vida. O mapa, recuperado do motor do trator, levou a polícia ao túmulo de Samuel Miller, fornecendo a prova final. Em sua confissão, Thorne revelou o destino de Clara e Emily, permitindo que Jonas lhes desse um enterro digno ao lado de Samuel, finalmente trazendo paz à lenda que assombrava o Vale Sereno. Ismael sobreviveu, a bala tendo-o atingido no ombro. Ele se recuperou lentamente na casa de Jonas e Helena. A fazenda, com o dinheiro do seguro do ataque e a restituição ordenada pelo tribunal, foi salva da execução hipotecária. Jonas estava em sua varanda, olhando para seus campos, que, sob seus cuidados, começavam a prosperar novamente. Em sua mão, ele segurava o medalhão de prata de Clara, agora limpo e polido. Ele finalmente entendeu seu pai. Arthur não era uma lenda de sucesso agrícola ou um criminoso sombrio. Ele era um homem que lutou uma guerra silenciosa por 30 anos para proteger sua família, carregando um fardo que quase o esmagou. Jonas não precisava mais viver à sombra daquele legado, ele podia finalmente entendê-lo e honrá-lo. No celeiro reconstruído, o John Deere 4020 estava totalmente restaurado, sua pintura verde brilhando sob o sol. Não era mais uma lápide para um segredo, mas um monumento à resiliência. Um lembrete de que, às vezes, é preciso desenterrar os fantasmas do passado, não para ser assombrado por eles, mas para finalmente libertá-los e, no processo, libertar a si mesmo. Ele terminou a luta de seu pai. E, ao fazer isso, ele finalmente encontrou seu próprio caminho.